Algo grande está prestes a acontecer. O mundo está mudando. O mundo está se direcionando para uma nova direção. Está mudando. A coisa mais importante que você precisa saber sobre a profecia bíblica e a escatologia é que a história se move ao longo de uma linha. Há um começo e haverá um fim. A história não está acontecendo por acaso. Os eventos que você vê acontecendo em sua nação não são aleatórios. História, profecia e o mundo estão em uma linha. Há um começo e há um fim. Cada manchete de notícia, cada mudança repentina na dinâmica política, cada desastre natural sem precedentes, não são meras coincidências. A escrita da história está sendo feita com intencionalidade. Cada linha é escrita com propósito, seguindo a linha do tempo profética de Deus. O mundo parece diferente agora, não é? Há uma tensão palpável no ar, uma corrente subjacente de inquietação. É como se estivéssemos à beira de algo monumental, um ponto de inflexão na história humana. As mudanças que testemunhamos diariamente, tensão geopolítica, decadência moral, avanços tecnológicos, todos indicam uma narrativa maior em jogo. Essa narrativa não é produto da imaginação humana, mas um roteiro divino traçado nos anais da profecia bíblica. Considere as palavras proféticas faladas há milhares de anos, que agora estão se manifestando diante dos nossos olhos. A Bíblia fala de guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações e reinos contra reinos. Fala de fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. Estamos vivendo em um tempo onde as profecias antigas não são mais advertências distantes, mas realidades presentes. Além disso, a Bíblia revela a condição econômica do mundo durante os tempos do fim. Verso 16 a 17, capítulo 13 de Apocalipse, fala de um sistema econômico global onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca. Esta profecia se alinha assustadoramente com a ascensão das moedas digitais, a tendência em direção a uma sociedade sem dinheiro em espécie e o crescente controle das transações financeiras globais. Esses desenvolvimentos não são inovações aleatórias, mas passos em direção ao cumprimento da profecia bíblica. No entanto, hoje não estamos focando em Apocalipse capítulo 13 ou na marca da besta. Hoje vamos nos concentrar em Apocalipse capítulo 6. Inflação é um termo com o qual você pode estar familiarizado, especialmente com sua menção frequente nos últimos tempos. Definida como a taxa pela qual o nível geral dos preços de bens e serviços aumenta, a inflação corrói o poder de compra, fazendo com que cada unidade de moeda compre menos bens e serviços ao longo do tempo. Embora a palavra específica inflação não apareça na Bíblia, o conceito e seus efeitos são de fato discutidos em suas páginas. Antes de discutir a inflação na Bíblia, é importante entender o estado econômico atual de nossa nação e do mundo. Em 2024, a dívida pública do Brasil superou 5 trilhões de reais. Você tem noção de quanto dinheiro é isso? Um número tão vasto é difícil de compreender. Para colocar em perspectiva, se você começasse no nascimento de Jesus, há 2000 anos, e gastasse 1 milhão de reais todos os dias, ainda não teria gasto 1 trilhão de reais. Essa é a magnitude de apenas 1 trilhão. Agora considere isto. Levaria aproximadamente 93 anos para gastar 5 trilhões de reais a uma taxa de 1 milhão de reais por dia. Vamos decompor ainda mais. Se você empilhasse notas de R$1, 5 trilhões de reais atingiriam aproximadamente 2 milhões e 300 mil quilômetros de altura. Isso é suficiente para alcançar a Lua e voltar quase 5 vezes. Se você tivesse 5 trilhões de reais em notas de R$100, pesaria cerca de 748 milhões de quilos, aproximadamente o peso de 150 aviões Boeing 747 completamente carregados. Imagine se você desse a cada pessoa no Brasil, cerca de 210 milhões de pessoas, uma parte igual de 5 trilhões de reais.
cada pessoa receberia mais de 23 mil reais. Se você quisesse contar até 5 trilhões, contando um número por segundo sem parar, levaria mais de 150 mil anos para alcançá-lo. Esses exemplos ajudam a ilustrar o quão impressionante é 5 trilhões de reais e a escala massiva de nossa dívida pública. Em dívida com quem? A quem devemos esse dinheiro? Agora vamos olhar para outros países com dívidas públicas substanciais. O Japão, o segundo país mais endividado, tem uma dívida pública superior a 13 trilhões de dólares. Embora esse número seja menor do que o dos Estados Unidos, é significativo dada a economia menor do Japão. A Itália ocupa o terceiro lugar em termos de dívida pública, com uma dívida superior a 3 trilhões de dólares. O Canadá tem uma dívida pública de mais de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. A Rússia tem uma dívida pública de cerca de 285 bilhões de dólares. O Reino Unido tem uma dívida pública de aproximadamente 3 trilhões de dólares. E sempre me pergunto, a quem esses países devem esse dinheiro? Estranhamente, o que muitas pessoas não percebem é que a Bíblia tem muito a dizer sobre a inflação. Ao longo da história bíblica, períodos de dificuldades econômicas e aumentos drásticos nos preços são retratados, frequentemente exacerbados pela guerra, interrupção das cadeias de suprimentos e ganância. Um exemplo significativo pode ser encontrado durante os dias do rei Jeorão de Israel. Os arameus atacaram Israel, levando a um cerco severo a Samaria. Verso 24 a 25, capítulo 6 de 2 Reis, lê-se sobre a inflação extrema que resultou desse cerco. Depois Ben-Hadad, rei da Aram, reuniu todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria. Houve uma grande fome em Samaria, e eles sitiaram até que a cabeça de um jumento foi vendida por 80 ciclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Os preços de bens básicos e não comestíveis dispararam, refletindo a escassez severa e a inflação causada pelo cerco. Outro exemplo é encontrado no livro de Lamentações, que descreve as condições terríveis durante o cerco babilônico de Jerusalém. Verso 9 a 10, capítulo 4 de Lamentações, descreve como a escassez extrema levou a medidas desesperadas, indicando uma inflação severa e colapso econômico. O horror desses eventos ressalta o impacto devastador da inflação induzida por cerco. A Bíblia revela que a inflação existe há muito tempo e mostra como muitas vezes é exacerbada pela guerra, interrupção das cadeias de suprimentos e ganância. A interrupção das atividades econômicas normais, seja através da guerra ou de outros meios, leva à escassez e aumenta dramaticamente os preços. Além disso, a Bíblia condena práticas que podem ser vistas como contribuintes para a inflação, como a especulação e medidas desonestas. Verso 1, capítulo 11 de Provérbios, afirma: o Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer, destacando a importância da honestidade no comércio e na estabilidade econômica. O que ainda mais pessoas não sabem é que a inflação global é prevista para ocorrer durante os tempos finais de tribulação, como parte do julgamento de Deus sobre a terra. Versos 5 a 6, capítulo 6 de Apocalipse, apresenta uma imagem vívida de angústia econômica generalizada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro segurava uma balança na mão. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 2 quilos de trigo por um dia de salário e 6 quilos de cevada por um dia de salário, e não danifique o azeite e o vinho. Versos 5 a 6, capítulo 6 de Apocalipse, pinta um quadro sombrio e sóbrio de um futuro tempo caracterizado por dificuldades econômicas severas e inflação desenfreada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, o apóstolo João testemunhou um cavalo preto, simbolizando fome e escassez, com seu cavaleiro segurando uma balança.
Essas balanças são um símbolo poderoso do comércio e das transações, mas neste contexto significam um período onde o equilíbrio da estabilidade econômica é perturbado. A proclamação 2 quilos de trigo por um dia de salário e 6 quilos de cevada por um dia de salário destaca a gravidade da situação. O trigo, um alimento básico, e a cevada, muitas vezes considerada um grão inferior, estão sendo vendidos a preços exorbitantes. Isso significa que o custo das necessidades básicas disparará a ponto de um dia inteiro de trabalho mal ser suficiente para comprar uma quantidade mínima de comida. Este cenário representa a hiperinflação, onde o valor do dinheiro despenca e o custo de vida se torna insustentável para a pessoa comum. A declaração "não danifique o azeite e o vinho" adiciona outra camada a esta profecia. O azeite e o vinho, frequentemente símbolos de luxo e abundância, parecem ser preservados em meio ao colapso econômico. Isso pode implicar uma disparidade na disponibilidade de bens, onde itens de luxo permanecem intocados enquanto as necessidades básicas se tornam escassas. Sugere um mundo onde a desigualdade econômica é acentuadamente pronunciada, com os ricos mantendo acesso a certos bens, enquanto as massas lutam pela subsistência diária. Esta passagem de Apocalipse indica um tempo de tumulto econômico global sem precedentes. A imagem do cavalo preto e seu cavaleiro com balanças destaca a severidade e a universalidade deste período inflacionário. Fala de um mundo onde os sistemas financeiros estão pressionados ao ponto de ruptura, resultando em pobreza e fome generalizadas. A visão profética é um aviso sobre a fragilidade das economias humanas e o potencial para mudanças catastróficas repentinas. Não estamos vivendo na grande tribulação, então Apocalipse capítulo 6 não está se desenrolando atualmente. No entanto, a realidade da inflação em nossos tempos deve lembrar a todos nós que as riquezas são fugazes. Muito da inflação que sentimos agora se resume a um fator simples e claro: ganância. Tome, por exemplo, a crise financeira de 2008, que foi amplamente devido à ganância. A crise começou com o colapso do mercado imobiliário. Bancos e instituições financeiras, movidos pelo desejo de lucros mais altos, se envolveram em práticas de empréstimo arriscadas. Emitiram hipotecas subprime para indivíduos que não estavam financeiramente equipados para reembolsá-las. Esses empréstimos arriscados foram então agrupados em títulos garantidos por hipotecas e vendidos a investidores, espalhando o risco por todo o sistema financeiro. À medida que mais proprietários de imóveis deixaram de pagar seus empréstimos, o valor desses títulos despencou, levando a perdas massivas para as instituições financeiras. Grandes bancos, como o Lehman Brothers, declararam falência e o sistema financeiro global ficou à beira do colapso. As repercussões dessa ganância foram severas. Milhões de pessoas perderam suas casas, empregos e economias, levando a uma recessão profunda que levou anos para ser superada. Vivemos em um mundo onde as pessoas farão qualquer coisa por mais dinheiro, mesmo que seja prejudicial à sociedade. Vivemos em um mundo que adora o dinheiro. É ganância pura e simples. Sim, guerras, desastres naturais e interrupções no fornecimento de dinheiro criam inflação. No entanto, grande parte da inflação que vemos atualmente em nosso mundo é causada pelo homem por causa da ganância. E isso não é apenas um problema para políticos e empresários, também é um problema nas igrejas. Você não viu o movimento do Evangelho da Prosperidade? Este movimento, que prega que a fé e o discurso positivo, frequentemente acompanhados por doações, levarão à riqueza financeira, está enraizado na ganância. A adoração ao dinheiro se tornou uma religião real. O pior da adoração ao dinheiro é que ela vem de uma mentira.
Ela alimenta você com a mentira do cumprimento. Sim, o dinheiro pode facilitar sua vida, mas não vai te satisfazer. Não vai preencher o vazio em sua vida que só o Senhor Jesus Cristo pode preencher. Por que você acha que há milionários e bilionários que são miseráveis? Somente Jesus pode satisfazer aquele desejo profundo dentro de você. A religião do dinheiro mente para você porque diz para você focar toda a sua vida neste mundo, quando você não pode levar nada com você. A Bíblia nos adverte sobre a falsidade das riquezas e o perigo de confiar nelas. Verso 19 a 21, capítulo 6 de Mateus, Jesus nos diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ao navegarmos pelos desafios da inflação e da instabilidade econômica, devemos lembrar que nossa verdadeira segurança não está nas riquezas terrenas, mas em nosso relacionamento com Deus. A atração pelo dinheiro pode nos desviar, mas é somente através de Jesus Cristo que encontramos verdadeiro cumprimento e paz. Não nos deixemos enganar pelas promessas falsas da riqueza material, mas busquemos os tesouros eternos que vêm de uma vida devotada a Deus. Para ajudá-lo a lidar com os dias em que está vivendo e a lidar com a inflação, vamos à Bíblia. Verso 14, capítulo 7 de Isaías. Portanto, o próprio Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. O contexto de Isaías 7, verso 14, que declara: Portanto, o próprio Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Está enraizado em um dos períodos mais turbulentos e tensos da história de Judá. Durante esse tempo, Acaz era o rei de Judá, e seu reinado foi marcado por instabilidade política, medo e ameaças iminentes de reinos vizinhos poderosos. O reino do norte de Israel e Arã, atual Síria, liderados pelo rei Peca e pelo rei Rezim, formaram uma aliança para atacar Jerusalém e destituir Acaz. O objetivo deles era substituí-lo por um governante marionete que apoiasse sua coalizão contra o Império Assírio. Essa ameaça iminente criou um clima de medo e desespero em Judá. Acaz, em seu pânico, considerou buscar ajuda da Assíria, uma decisão cheia de consequências potenciais. Nesse contexto, Deus enviou o profeta Isaías para tranquilizar Acaz e instá-lo a confiar na proteção divina. Verso 4, capítulo 7 de Isaías, registra a mensagem de Isaías para Acaz: Tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Não desanime por causa desses 2 tocos fumegantes de lenha. Para fortalecer a fé de Acaz, Deus ofereceu um sinal. Verso 14, capítulo 7 de Isaías, contém esse sinal profético. Portanto, o próprio Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. O nome Emanuel, que significa Deus conosco, significava a presença e a segurança de Deus para seu povo em meio aos seus medos. Assim como Acaz estava em apuros, as pessoas sempre enfrentaram dificuldades. Nações sempre estiveram em tumulto e indivíduos sempre encontraram problemas de uma forma ou de outra. Hoje, mais do que nunca, precisamos do nome Jesus. É aí que tudo começa. Primeiro você o conhece como Jesus, o Salvador. Um grande nome que tem raízes no Antigo Testamento com Josué. Um grande soldado que empunhou a espada avançou e conquistou. Meu Jesus é meu Josué. Ele conquistou. Você começa com Jesus ao reconhecê-lo como seu Salvador. A Bíblia diz: Você o chamará de Jesus porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Mas depois de conhecer Jesus como Salvador, o próximo passo é conhecê-lo como Emanuel.
Este nome, Emanuel, é para pessoas em apuros, para aqueles que estão passando por situações difíceis e tempos difíceis. O que você precisa em tais momentos não é política ou mais dinheiro. É este único nome, Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está com você. Este Deus precioso não está distante. Ele não está atrás de você, empurrando-o. Deus está bem ao seu lado. Mesmo durante esses períodos de inflação, você não está sozinho e não precisa viver com medo da inflação ou dos preços altos. Deus está com você, guiando-o através desses tempos econômicos incertos. Verso 1 a 2, capítulo 43 de Isaías, diz: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou Jacó, aquele que o formou Israel: Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você andar pelo fogo, não será queimado. As chamas não o deixarão em brasas. Deus, o Criador, aquele que o formou, está chamando você. Ele diz: Não tema, pois eu o resgatei. Ele não é apenas o Criador e Formador, mas também o Redentor. Ele o chamou pelo nome e você pertence a Ele. Olhe para o verso 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Alguém mais faz uma promessa dessas? As pessoas podem dizer: se você precisar de algo, me avise. Mas muitas vezes, se você realmente precisar, elas podem não estar lá. Deus diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Ele está lá com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você andar pelo fogo, não será queimado. As chamas não o deixarão em brasas. Essas promessas são pessoais e poderosas. O próprio Deus está com você em todas as provações. Verso 10, capítulo 41 de Isaías, Deus nos tranquiliza novamente. Não tenha medo, pois eu estou com você. Este é Emanuel, Deus conosco nas lutas da vida. Seja você um casal, tentando criar uma família em meio a desafios, ou uma pessoa idosa vivendo em um asilo, talvez nem sempre ciente do seu entorno, Deus está com você. Mesmo nos dias de inflação e instabilidade econômica, a presença de Deus permanece firme. Os preços altos e as incertezas econômicas podem causar ansiedade e medo, mas lembre-se de que Deus está com você. Versos 5 a 6, capítulo 6 de Apocalipse, que fala de um tempo em que as necessidades básicas se tornarão proibitivamente caras, simboliza inflação desenfreada e dificuldades econômicas. Mas mesmo em tempos assim, você não precisa viver com medo. Nossa resposta a essa verdade seja uma vida de arrependimento, fé e dedicação total a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.